Olá, pessoal. Eu sou Tatiana e este é o meu projeto Conexão Essencial, que está ficando enlouquecidamente melhor a cada entrevista. Olha só quem eu trouxe hoje. Eu trouxe duas pessoas muito importantes na minha vida. Eu gosto de brincar com elas, porque elas têm o primeiro nome parecido, né? É igual, idêntico, né? Ana Paula Scagliarini e Ana Paula Freitas. Eu gosto de brincar com elas assim. Tudo que é bom devia vir assim, em dobro. Então, são 2 anos muito importantes na minha vida. Não sei se elas sabem, mas a primeira retomada da minha vida, depois de um longo período de afastamento, não é, do mundo, foi através delas no curso de acompanhamento terapêutico na Clínica Trilhas. Então, assim, é como se elas fossem as minhas parteiras por uma nova vida, né? Eu nasci ali de novo dentro da Clínica Trilhas. E aí eu vou deixar que as meninas, né, que para mim sempre vão ser as meninas, que as meninas se apresentem. Digam aí, quem começa? Posso começar. Meu nome é Ana Paula Scagliarini, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, né? Sou acompanhante terapêutica, trabalho na Clínica Trilhas, como a Tatiana colocou, né? Lá a gente faz esse curso, que é um curso sobre acompanhamento terapêutico, né? Dou aula também na Casa das Cenas, que é a escola de formação de psicodrama aqui de Uberlândia, né? E trabalho com clínica, com acompanhamento terapêutico, com sala de aula, né? Estamos aí nesse processo aí. Bom, eu sou Ana Paula Freitas, também psicóloga, psicodramatista, acompanhante terapêutica na Clínica Trilhas, né? Agora, hoje, este ano, há 25 anos, né, Ana? Estamos juntas nessa parada. E sou professora, fui professora universitária há muitos anos, atualmente também professora na Casa das Cenas. E atualmente eu venho pesquisando nos últimos anos o envelhecimento humano. Isso aí. Gente, então olha só. Primeiro elas fizeram parte, me jogando de novo para o mundo. Depois elas fizeram a parte do embalar, porque também foram minhas professoras na Casa das Cenas, quando eu fiz especialização em psicodrama. E aí, vamos começar falando o que é esse troço, psicodrama. O que é psicodrama? O que é acompanhamento terapêutico? O que é política? Porque o tema hoje é psicodrama e política, não é? Uhum. Vamos embora! Psicodrama, o que é isso? Eita, hein, Ana? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, eu vou falando, a gente vai conversando, então, aí, né? Vocês trouxeram chá pra gente tomar enquanto conversa? Trouxeram chá? Sim, tem um chazinho aqui, estamos aqui com... Né? O que vocês estão bebendo? O que vocês estão bebendo? Capim-cidreira. Epa! Calmante, ótimo. E vocês, Scagliarini? O meu é um chá, ele tem uma mistura, assim, mas ele tem um sabor de mexerica. Uau! Fantástico! Eu fiz em homenagem a vocês um chá de maçã, fruta mesmo. Você ferve a maçã, certo? Com especiarias, cravo, canela, ferve até ela ficar molinha, depois deixa na infusão, coloca aqui. Aí hoje eu dei uma inovadinha. Peguei o pauzinho da canela para fazer a saborização com óleo essencial de canela, que é esse aqui, ó, o cinnamon bar, que é o da casca da canela. Você coloca na pontinha do pauzinho da canela e deixa ele aqui para saborizar dentro do caneco. Caramba, nossa, hein? O cheiro disso. Oxe, mas estou aqui sentindo o cheiro daqui, ó. Nossa Senhora, que isso? Em homenagem a vocês, é o psicodrama. Vamos embora. Ok. Tá certo. Muito bom, então, vamos hein? falar. É bom demais. Então, vamos falar um pouquinho de psicodrama, né? Então, psicodrama, ele é a gente costuma dizer que é um método, né, que vai atrás da verdade pela ação, né? Então,
que ele foi idealizado pelo Moreno, que é um médico romeno, né? Então, do final do século, nascido no final do século XIX, que fez a teoria toda no século XX, né? E a gente tem uma conexão muito importante do psicodrama com a arte, né? Que no caso é através do teatro, que é a partir do teatro que o Moreno vai pensar quem é o homem psicodramático, que é um homem espontâneo e criativo, né? E que ele vai utilizar a cena do teatro depois com fins terapêuticos, né, para trabalhar os processos dinâmicos mesmo, como psicoterapia, né? E aí a gente tem elementos do psicodrama que ele fica numa interface entre o indivíduo e o social, né? Então, o homem psicodramático é um homem relacional, né? E um homem que está aí sujeito as relações todas, né? Inserido num espaço social, num espaço político, né? E se relacionando com todos esses elementos, né? E que são esses elementos que vão aparecendo no consultório, que vão aparecendo nos espaços públicos, porque o psicodrama ele é uma psicoterapia, né? Mas ele também é um trabalho que a gente chama de socionomia, né? Que é um trabalho amplo que a gente pode fazer em vários lugares, né? Ele não se restringe ao consultório, vamos dizer assim, né? Não é isso, Ana? Não sei. Uhum, isso. Em várias instituições, né? E sendo que dentre os vários pressupostos teóricos que a gente tem no legado do Moreno, é o conceito de espontaneidade criadora, entre vários, né? Que eu penso que é um primeiro início para a gente poder ligar com esse tema que nós estamos trazendo hoje, que é o psicodrama e a política, né? Aí depois a gente vai seguir debatendo. Beleza. Vou aproveitar esse momento para fazer um testemunho, né? Porque eu sou psicodramatista e eu atuo... Gente, eu sou aromatóloga também, mas eu tenho atuado mais com psicodrama, né? No meu trabalho, porque eu trabalho na rede pública, lá não usa aromatologia. Lá, no máximo, eu trabalho com a questão das infusões, dos chás, porque todo mundo tem uma ervinha, né? Uma erva cidreira em casa, eu ensino como que faz do jeito certo. Mas eu trabalho na rede pública com psicodrama e assim, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, porque as pessoas do meu trabalho, elas usam muito a terapia comportamental cognitiva. E aí eu sinto assim que todo mundo olha para um psicodramatista assim, achando, isso aí é teatrinho, isso aí é coisa à toa, sabe? Como se desmerecesse o psicodrama. E eu queria dar o testemunho que eu vi coisas incríveis aplicando as técnicas de psicodrama. Os trabalhos mais gostosos foram os trabalhos que eu fiz em grupo. E como lá eu não tenho essa possibilidade de escolher quem vai aparecer no grupo, então aparecer criança, idoso, jovem, adolescente, pessoas de todas as idades e com diferentes tipos de comprometimento. E o trabalho era lindo, lindo, simplesmente lindo. Então, assim, fiquei famosa lá na região onde eu trabalho, a Tati que trabalha bem com grupos. Faço psicodrama individualmente, consigo também, mas eu gosto muito de envolver as pessoas. E aí eu fico perguntando, esse negócio de envolver pessoas tem a ver com política? Tem tudo a ver, né? Sim, claro, né? A gente vai entender política, né, Tati, como uma forma de se relacionar e de se relacionar no sentido do diálogo, da abertura do diálogo, né, que a política é essa abertura que você tem para essa conexão com o outro, né, e que quem é esse outro? Que aí também, ao mesmo tempo que a política tem a ver com essa abertura do diálogo, ela também está no campo da discussão dos poderes, né? Então, assim, quais são os poderes que estão aí também em jogo
numa relação, né? Então, eu entendo a política como essa força, que é essa força da afirmação da diferença, né? Que é essa questão, quem é o outro? O outro é o outro que é diferente de mim, que tem uma outra história, que tem e que escuta que eu dou para esse outro, né? E como que eu também olho para esse outro e dou esse espaço para que esse outro possa se expressar, se manifestar da forma como ele é, também da onde ele vem, com a história dele, da inserção que ele tem no mundo, né? Então, a gente pode entender política como um elemento que está permeando a nossa vida o tempo inteiro, né? A política, a gente é permeado por políticas o tempo inteiro. A gente tem uma questão importante, que esse termo ele foi, vamos dizer assim, capturado, né? Porque a gente tem uma institucionalidade do que é política, que é em termos de partidos políticos, por exemplo, né? Essa é uma forma de exercer a política, né? No Estado democrático de direito, enfim, essa questão toda. Mas a gente entende a política num campo que é macro, né? E a gente entende a política no campo que é micro, e entende que o micro e o macro estão em constante relação, né? Então, o que eu visto, o chá que eu bebo, né? A forma como eu me isso, tudo isso é política, né? Da onde vem, quais foram as formas aonde isso foi produzido, né? O que isso provoca, qual é vamos dizer assim, o alcance dessa ação que eu faço, enfim, tudo isso é política. Né? Então, para a gente desmistificar, né? Porque política parece que virou meio palavrão, né? Virou. Assim, então, é isso que a gente precisa desmistificar, né? Exato. Eu queria entender um pouco melhor o que você chama de política do macro e a política micro. Então, essa é uma concepção que eu fiz essa leitura, é uma leitura que é do Deleuze e Guattari, né? Essa questão da macropolítica são conceitos que eles chamam de conceitos molares, né? Então, são termos. Eu vou fazer uma explicação, tá, Tati? Bem assim, que me perdoem aí os leitores do Deleuze e Guattari, né? Vou fazer uma simplificação aqui para a gente poder, né, conversar mesmo. Então, assim, são esses campos molares, que são esses aspectos que são das instituições grandes, né, que permeiam, então, o Estado, né, então... Os governos, né? Os governos, isso. Então, esses são os campos molares, são os campos da macropolítica. E os campos da micropolítica são os campos dos afetos, das intensidades, daquilo que vai acontecendo entre o que passa de uma relação para outra, né? Então, e esses dois campos, como eu disse, eles se relacionam o tempo inteiro. Né? Tá. E acrescentando, né, Ana, assim, que durante muito tempo, a psicologia, o campo da psicoterapia ficou muito focado e muito restrito ao indivíduo. E que hoje a gente tem uma leitura da psicologia que atravessa esses dois campos que a Ana está falando, né? Não mais um psicólogo hoje, um psicólogo psicoterapeuta que trabalha com o indivíduo, ele não vai ter uma leitura que fica só no campo da mente, do comportamento do indivíduo, mas é importante que ele tenha esta leitura da micropolítica e dialogando com estes outros espaços, né, mais amplos, uma leitura mais ampliada do indivíduo, né? Então, com tantos anos de estudo, de pesquisa, de conhecimento, somente no ano passado eu fiquei sabendo que existe uma coisa que eu não sabia que existia antes, eu até tenho vergonha de não ter sabido disso antes, que são os determinantes sociais da saúde.
Vocês já ouviram sobre esse termo? Então, determinantes sociais da saúde. É um negócio muito complexo, né? Não vou assim, entrar em todos os aspectos, né? Enfim, é complexo. Teria que mostrar um mapinha e explicar melhor. Mas, basicamente, fala isso. Não dá para ter saúde se você não tem o emprego que te explora, relações subalternas. Não dá para ter saúde se você não tem moradia, se você não tem um lugar decente para viver. Não dá para ter saúde se você não tem alimentação correta. Certo? Não dá para ter saúde se você não tem relações saudáveis. Então, assim, quando a gente olha para os determinantes sociais da saúde, você falando do micro e do macro, me abriu na cabeça aqui, na hora, uma mapinha dos determinantes sociais da saúde. Certo? Inclusive, e pensando... Só colocando, né, porque vocês falaram uma coisa muito importante, que é a gente centrava muito a psicologia no indivíduo. Então, assim, eu vejo que o Moreno, ele trouxe essa contribuição, Moreno, né, que criou o psicodrama, ele trouxe essa contribuição que a coisa é na relação, é um pouco mais ampla do que isso. Porque não dá para falar a responsabilidade da saúde é de uma única pessoa. Uma única pessoa tem sua responsabilidade dentro do processo, mas tem uma gama, né, uma rede, né, de contatos e de questões envolvendo a promoção da saúde. Isso mesmo, isso me remete ao conceito que a gente tem de saúde, conceito que a gente tem hoje de sintoma, né? A gente não pode mais não olhar para um sintoma que é produzido, né, de uma forma individual, como vocês estão colocando, né, Ana, como a Ana colocou, e tirá-lo de um contexto que é sociopolítico, econômico, cultural, né? Então, por exemplo, se a gente hoje tem sintomas exacerbados ou aumento, por exemplo, do número de diagnósticos de ansiedade e de depressão, né? E a gente percebe que isso também aumenta depois da pandemia, não tem jeito da gente não fazer uma ligação disso com pandemia, com o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Né? E já tem um tempo que a Organização Mundial de Saúde já preconiza também esse conceito da saúde com os determinantes sociais, né, Tatiana? Isso já é uma coisa, eu não sei te precisar agora desde quando, mas isso já é uma questão que a gente já está conversando, já tem um tempo, né? E pensando no conceito moreniano mesmo, né? O conceito moreniano de saúde é um conceito relacional, quando ele usa o conceito de papel, né, para descrever, então, o que é um homem saudável, é um homem espontâneo criador nos seus papéis. E que tem um número grande, né, um número amplo de papéis, exerce, ou seja, tem relações variadas e diversas, né, e, consequentemente, está aí com os contrapapéis também ampliados e diversos, né. Então, essa questão. Então, quando a gente vai pensar, né, nas condições econômicas, então, que contexto econômico é esse que a gente vive hoje? Quem a gente é enquanto consumidor ou como fomos transformados em consumidores, como papel, vamos dizer assim, principal dessa condição econômica, né? Qual é o desdobramento disso socialmente falando, na relação com o outro, né? E isso tudo é política, né? Isso tudo está aí inserido nesse contexto político também. Né? Interessante. Vou jogar aqui uma bomba. Gente, me perdoa, mas essa veio aqui, eu falei, não posso perder a oportunidade. É o seguinte, conversando com algumas pessoas, alguns amigos, psicólogos, né? E aí eu falava assim, engraçado, eu tenho uma sensação que, não sei se é porque eu sou meio alienada, fico trancada assim no meu mundo dos aromas e dos livros, e enfim, talvez seja culpa minha, mas por que eu tenho essa sensação de que a classe de psicólogos, parece que ela não se envolve em política, não se junta, não se organiza? É uma impressão minha ou isso é assim mesmo? Já foi diferente? Eu não me lembro não, viu, Tati? Eu acho que a gente tem um pouco essa... Primeiro, acho que é uma deficiência, eu vou usar essa palavra assim, é uma
falha, acho melhor, é uma falha na nossa formação. A gente vem de uma concepção de psicologia que é uma concepção neutra, né? Onde a psicologia não pode mexer com essas questões, né? Por exemplo, políticas, ou não pode se engajar nas causas, né? Eu acho que a gente tem hoje, por exemplo, um CFP que é muito atuante nisso e que colabora bastante para que a gente pense as psicologias que são, por exemplo, as psicologias relacionadas às questões LGBTs, as questões do racismo. Étnico-raciais. Isso, dos étnico-raciais, quer dizer, que são essa composição, né, dos povos indígenas, que são essas composições dessas minorias, né, e que a gente percebe que, com muita dificuldade, como os psicólogos vão se relacionando com isso, né? Então, assim, realmente é uma questão que eu acho que precisa ser transformada, né? E a gente vem de uma história, que é isso que a Ana colocou também, né? Da questão da concepção do indivíduo, né? Então, a gente fica muito voltado para o nosso mundo individual, né? E não vai aí fazendo essas interlocuções, o que a gente perde bastante, eu acho, no meu ponto de vista, que é algo que o psicodrama colabora muito nesse sentido de trazer a grupalidade, de trazer a coletividade, né? Sim. E aí, Tatiana, é verdade que a gente ficou bem alienado em muitas formações, principalmente na nossa formação, principalmente em algumas formações, né? Mas a psicologia, ela vem se engajando com a política já há muitos anos. É porque ainda a gente não teve, eu acho que a gente aqui na região, agora que a gente está tendo mais de uns anos para cá, mais clareza do que está acontecendo. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, nos anos 90, eu fui num congresso no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu ouvi falar da Cecília Coimbra, que é uma psicóloga que até hoje milita na área de direitos humanos, porque ela mesma foi uma vítima, sofreu tortura da época da ditadura. Então, você veja, nos anos 90, bem no início dos anos 90, já estava havia um grupos de psicólogos ainda nesse desenvolvimento, né, de ligar o campo da política com a psicologia. Dentro do psicodrama, né, também, claro que esse envolvimento tem histórias do psicodrama na década de 70, né, envolvido porque é uma teoria que tem um momento vanguardista, né, e com um caráter libertário em muitos aspectos. Então, também tinha essa conexão, né? Mas a gente ainda tem muito para caminhar. É verdade que nós temos muito para caminhar nesse campo, né? Ana Freitas, agora me lembrei de uma coisa. Como você foi professora universitária durante muito tempo, como é que era na formação desses novos psicólogos, essa geração um pouco mais nova, como é que aparecia, né, o engajamento político nessa geração mais nova? Você acha que a gente pode ter esperanças melhores para os mais novos, com mais engajamento? Enfim. Olha, eu li em algum lugar que a gente está precisando de ter coragem para ter esperança, né? Hoje em dia. Então, eu estou tendo que ter coragem para ter esperança. E então, eu vou falar com um pouco de coragem, que eu tenho esperança, sim, porque eu tenho visto coisas muito bacanas acontecendo, movimentos muito importantes vindo. E os estudantes sempre foram protagonistas de transformações sociais. Houve um momento, talvez nas últimas décadas também, que a gente estava num caminho entendendo que talvez as transformações sociais, por exemplo,
transformações econômicas, de renda, de identidades minoritárias, que elas tivessem mais consolidadas na diferença, nisso que a Ana estava falando, né, da política, como vendo esta diferença de uma forma ética. A gente achou que tivesse dado, ficou assim mais ou menos quieto, né? Mas mais de uns anos para cá, os estudantes, e aí por isso falando nas salas de aula sobre o campo da política, tentando desenvolver mais e mais, né, as coisas, o que nós já ganhamos até então, mas agora, nos últimos tempos, devido a tantos retrocessos, eu acredito que os estudantes, de forma geral, eles vão continuar sendo protagonistas de muitas frentes de combate e de resistência, sim. Então, eu sou esperançosa e já está acontecendo, né? Por exemplo, nessas últimas idas, os movimentos agora de ir às ruas, por conta das questões relacionadas ao racismo e o campo da política das últimas semanas, você via que tinha uma grande quantidade de estudantes. Verdade. É isso aí, moçada. Orgulho de vocês. Bom, agora eu vou jogar uma bola aí para vocês, que é o seguinte. Aí cada uma pode falar um pouco, né, o que pensa. A gente está vivendo um momento político muito tenso, né? Então, assim, o pouco que eu tenho acesso à mídia, eu até evito, o pouco que eu tenho acesso, tenho visto, assim, notícias muito assustadoras, a gente não sabe para onde vai, o que vai virar isso. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia, sabe, de como que a gente pode fazer resistência, manifestação, sem sair na rua, em plena pandemia, correndo risco de lockdown, né? O governador falou, acho que ontem ou hoje, não sei, da possibilidade, né, de fazer lockdown. Agora eu só não entendi se era na capital, se era em várias cidades, enfim. Então, assim, como que nesse momento delicado que a gente está vivendo na política brasileira, como que a gente pode pensar formas de resistência, sabe? Formas de dar voz ao nosso desejo, à nossa indignação. E também eu fico pensando quais seriam as ações práticas, né? Que às vezes a gente fica pensando nas ações políticas só nas ideias, no mundo das ideias, e esquece de pôr a mão na massa. Diante de tudo isso, vem alguma coisa na ideia de vocês? Um palpite? A primeira coisa que eu penso quando você fala isso, eu fico pensando que, por exemplo, uma grande resistência agora nesse momento é a gente sustentar, né, um discurso que é um discurso coerente com a ciência, um discurso racional, um discurso onde a gente, por exemplo, sabe da importância de ficar em casa, da importância de contribuir coletivamente para não sermos vetores de transmissão do vírus, né? Então, para mim, essa hoje é uma grande ação política, né? Então, eu acho que isso é um elemento super importante. Então, são ações que é isso. Quando eu penso em não sair de casa, e eu fico em casa porque em vários momentos eu posso ficar, né? Eu estou pensando no outro, que também não pode, nas pessoas que são linha de frente, que precisam sair para trabalhar, né? A gente também, outro dia, fizemos uma conversa muito legal num grupo de acompanhamento terapêutico, pensando no nosso papel de acompanhantes terapêuticos também como linha de frente, mas eu não vou entrar, né? Só vou responder isso para você, que eu acho que, então, para mim, essa é uma ação. E eu só queria contar uma história rapidinho antes de passar a bola para a Ana Freitas, que assim, eu vi uma história que eu achei muito interessante, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que aí ela se reporta a uma situação nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ia fazer ia retomar novamente, depois da pandemia,
os comícios, né? E aconteceu um comício especificamente numa cidade aonde eles estavam esperando mais de, acho que não sei quantas mil pessoas, e foi um comício absurdamente esvaziado, né? Tinha acho que 6.000 pessoas, depois apareceu uma foto dele muito descabriado, chegando na Casa Branca, com a gravata toda aberta, muito... E aí foi sim, entender o que é que tinha acontecido, que foi um grupo de gente que se juntaram num aplicativo específico, foram acho que dois aplicativos, né, específicos, eles se juntaram, né, e começaram a reivindicar os lugares. E aí eles conseguiram driblar a institucionalidade, né? Então as pessoas não perceberam que eles estavam fazendo, e foram eles que esvaziaram, então, o comício. Então, o que significa isso? Isso, para mim, é um super ato político de resistência de uma ação que é possível fazer sem você sair de casa, né? Espero muito que a gente... E outra coisa, né? Entender que o espaço, como é que a gente ocupa o espaço da virtualidade também, né? Que é esse espaço que é o que a gente está sendo possível hoje, esse espaço que não deixa de ser um espaço público, um espaço geográfico também, que ele é um outro tipo de espaço, mas um espaço virtual, né? Não sei o que a Ana... Eu ia falar disso que você acabou de falar, então eu vou completar. Por exemplo, este espaço agora, quando você tem o seu canal que dá um espaço para este debate, isso é uma forma de ir para uma ação, né? Como o psicodramatista fala de ir para a ação, né? No sentido de uma ação que transforma uma realidade, né? Vai investigar a verdade justamente para transformar. Esse é um espaço de resistência, quando você pode falar, mesmo estando... não encontrando, né, os corpos, a gente pode falar, a gente pode estar presente, pode fazer esse tipo de ocupação. Eu ia pensando que é uma ocupação às avessas, né? Mas foi uma ocupação às avessas, mas que gerou uma ocupação do vazio, né? Uma coisa maluca isso, né? Uma ocupação do vazio. Eles ocuparam o espaço com o vazio que desarticulou toda aquela tentativa daquele governo autoritário, né, que é. Olha, o que vocês me falaram me inspirou de uma maneira, porque eu tenho visto muitas pessoas falando assim: esse negócio aí está errado. Minha forma de protesto é não ficar em quarentena. Minha forma de protesto é sair para a rua. É exatamente o contrário. Então, assim, se você sai para a rua, né, no momento em que estão pedindo para ficar em casa, então, o seu ato de protesto é obedecer, não é desobedecer. Porque as pessoas às vezes pensam, não, desobedecer é que é fazer política, fazer oposição, fazer resistência. Não necessariamente. Porque o que rege essa norma não é a decisão de um gestor, né? A pensar no efeito que essa saída pode provocar em outras pessoas, né? Em termos de disseminar, contaminação, né? E coisas assim. Isso. Até porque muitos gestores, inclusive o próprio governo, incentivam, né, a saída, porque o ficar em casa é um ato de solidariedade, de pensar na coletividade, além de ser o individual. É esse que faz essa interface que a Ana Paula falou, do micro e do macro, né? Neste momento. Também, né? Então, acabei de ter a melhor aula de política que eu já podia ter tido antes, mas tudo tem a sua hora, sabe? Porque eu sempre me perguntava, ai meu Deus, política é uma coisa suja. Para você fazer política, você tem que se envolver com coisas, com gente perigosa, com gente corrupta, ou para fazer política, você tem que sair para uma manifestação na rua.
e de repente pode sair um quebra-quebra, violência, a gente não sabe quem está infiltrado, dá medo, sabe? Então, olha só que interessante. Fazer política é simples, é só pensar nas consequências das nossas ações na vida das outras pessoas. E na nossa própria vida também, né? Porque quem sai na rua num momento desse, que a gente precisa ficar praticamente no lockdown, está colocando a própria vida em risco e a vida dos outros, né? Então, independentemente de qual seja a regra, a gente tem que se pautar por isso. Vai fazer bem para as pessoas, o meu ato, ou vai fazer mal para as pessoas? Inclusive, para mim mesmo. Interessante isso. Faz sentido? Eu fico só pensando, é isso mesmo, né? Eu acho que essa é a questão dessa dimensão, que é do que eu posso, de como eu posso contribuir, da minha ação, né, para isso, e uma ação que está sempre relacionada com a coletividade. Eu só queria fazer um contraponto, só para também, Tati, entender que, assim, quando você fala, né, essa coisa do risco, é que a gente precisa também fazer uma compreensão, né, no sentido de uma leitura do que significa, por exemplo, as pessoas que saíram para as manifestações agora, recentemente, estamos em lockdown, mas as pessoas saíram em função das questões dos atos relacionados ao racismo, né? Então, quem são essas? Então, eu acho que também a gente fazer essa análise, que é uma crítica também, uma leitura crítica dessa realidade, do mesmo jeito da leitura do quebra-quebra, quando se sai, né? Independente ou não do lockdown. O que significa um quebra-quebra? Quem são essas pessoas? O que isso tem? Né? Então, a gente está vivendo um mundo, né, numa contemporaneidade que ela é extremamente complexa. E essas relações, elas não são mais preto e branco, como a gente antigamente costumava, né, ter. Então o mundo é assim ou é assado, e aí a gente fica bem com essas categorias. Não, essas categorias estão todas borradas e estão todas com as fronteiras super fluidas, então é isso, é por aí. Né? A gente não pode... Agora, é isso mesmo, o que vai reger são esses valores éticos que a gente tem, né? E o que é que a gente tem. Então, se eu não vou para a rua, como é que eu posso, se eu hoje não vou para a rua, como eu posso apoiar, se eu apoio, né? Como eu posso apoiar essa causa que está sendo lá, né? Colocada nesse espaço que é público da rua, né? Então, só queria acrescentar isso diante das coisas que você colocou, né? Para a gente poder entender sempre a política aí como algo amplo. Sim, muito bom. E que exige não fugir da complexidade, né? Então, quando a gente está dialogando, a gente está buscando uma ética de reexistir, como a Ana Paula fala no capítulo do livro, né? Do capítulo dela. Reexistir, né? É muito interessante isso. O reexistir, você existir de um modo diferente. E essa diferença, ela é complexa. Ela não é polarizada, né? A gente precisa fugir da polarização ao dialogar sobre isso, para a gente poder achar uma potência criadora, né? Que é o que nos ensina o psicodrama. Muito bom. As eleições esse ano estão assim um pouco nebulosas, né? Parece que vão jogar ela mais para o final do ano, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Mas se vocês tivessem que, sei lá, falar alguma coisa para quem está ouvindo, deixa uma mensagem, aponta um caminho, não sei. O que vocês diriam para as pessoas agora? A gente está nesse momento, que a gente vai ter eleições, não sabemos direito como que vai ser isso, certo? O que vocês pensam agora para a gente poder pensar a importância do nosso voto, das nossas ações, porque política não é só votar, né? Ação política não é só ir lá e votar, né? Tem tudo isso que a gente já conversou até agora.
Mas em vista de que a gente vai ter uma pequena mudança, né, nos gestores aí do governo, o que vocês sugerem, né, para as pessoas? Eu continuo sugerindo a coragem primeiro, né? Coragem para viver dia a dia. A gente está precisando de coragem, né? E muito estudo e procurar se informar bastante para se formar. Se informar para se formar. Porque as narrativas são muito diversas, né? E serão eleições como a gente nunca viu, né? De uma forma que a gente não sabe ainda, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo agora para frente. Ninguém sabe, né? A gente precisa primeiro ter coragem para viver, sobreviver, né? E nos informar bem para a gente poder nos formar, para a gente ser os eleitores dessa eleição, né? deste ano. E tomara que seja informar com uma fonte confiável. Se a gente se informar em fake news, a gente cria uma visão muito errada da realidade e acaba fazendo bobagem na hora de escolher o governante. Né? Eu também diria isso, que seria essa coisa da informação, eu acho que ela é fundamental, né? E uma informação também que você busca, você questiona, né? Que você também tem uma visão crítica sobre ela, né? Eu hoje, por exemplo, estava me informando a respeito do novo ministro da Educação, né? Então eu fui no Twitter. O Twitter é um campo super aberto, propício para uma série de coisas muito interessantes, mas também uma série de fake news. Então eu li uma informação e a primeira coisa que eu faço é: será? Deixa eu ver se isso tem. Então, deixa eu buscar outras fontes. Então, a gente não se conformar com uma fonte só, né? A gente ter sempre essa atitude da busca, né? De você fazer realmente uma pesquisa mais ampla. Né? Fantástico, porque você falou uma coisa, Ana Scalarini, que é o seguinte: a gente costuma compartilhar coisas que vêm lá nas redes sociais por um impulso afetivo. Então, vem uma coisa, às vezes você nem vê, você bate o olho, vê um título assim, vou compartilhar, pum, dispara para todo mundo. E aí a gente pode estar alimentando essa máquina de notícias, né, e fake news, notícias ruins. Comida estragada. Gente, comida estragada por internet. Querem falar das emoções para a gente encerrar? Cabe aí as emoções? Desculpa, Tati, eu não... Para a gente falar um pouco das emoções nesse momento de mudança política, de dúvidas, né? Então, seria assim, cuidar um pouco mais do emocional, de que forma que a gente pode fazer isso, né? Mesmo online, alguma coisa assim. Vocês têm um trabalho muito bacana do acompanhamento terapêutico, né? E toda vez que eu penso em acompanhamento terapêutico, eu me lembro de estar junto, né? Então, isso sempre me remete a um suporte emocional. Foi mais ou menos isso que eu estava pensando. Querem dar uma dica de acompanhamento terapêutico para a gente cuidar das emoções no ambiente virtual em época de mudanças? O que tem acontecido é que já tem se pesquisado ou pressuposto que com essa situação que a gente está vivendo, os turbilhões emocionais, né, e que pode resultar em doenças mentais diversas, já tá se vendo, né? Agora, nessa última semana, já apareceu algumas pesquisas preliminares sobre os efeitos do pós-Covid nas pessoas que vão atingir as emoções, né, por meio de problemas neurológicos. Então, já está se pesquisando isso. Então, é que é muito importante esses cuidados, né? E aqui no Brasil, ainda bem que tem muitas iniciativas de cuidados online, né? Tem
tem muitos psicólogos se organizando para fazer atendimentos online, suporte, né? Muitos deles gratuitos da Universidade aqui de Uberlândia, tem uns programas, outras universidades. Então, quando a gente fala coragem para seguir vivendo, é se cuidar também emocionalmente, né? E poder buscar ajuda quando não estiver sendo efetivo o autocuidado, né? Quando precisar de uma ajuda extra, procurar o profissional neste momento, né? Ele pode procurar vocês? Pode? Pode procurar a gente, isso, claro, a gente também está priorizando os atendimentos online. Seguindo as recomendações do Conselho de Psicologia, né? Perfeito. Não sei se a Ana quer falar, acrescentar, Ana? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Assim, buscar ajuda, conversar, né? Usar aí a rede, né? De uma forma legal, como você falou, tem possibilidades que são assim, muita gente disponibilizando isso, né? Então eu acho que é isso mesmo. A gente está reinventando essa coisa do atendimento agora, porque estamos prioritariamente online. Então a gente está aí criando formas também de estar junto desse jeito, tanto na psicoterapia quanto no acompanhamento terapêutico, e tem tido coisas muito legais, né? Coisas muito interessantes acontecendo. Então, usar mesmo, né? Esse momento como um momento aí criativo, né? Para a gente exercer aí essa nossa condição espontânea e criadora, né? É isso aí. Eu até fecharia assim: quem sobreviverá? Quem sobreviverá? Isso aí. Sobreviverá quem for mais espontâneo e criativo. É isso aí, pessoal. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada. Então é um prazer estar com vocês. Eu ficaria aqui o resto da noite tomando chá de maçã com canela e batendo papo, aprendendo com vocês mais uma vez, né? Essa alma de pessoa que transmite o conhecimento. Vocês têm carimbado isso na alma, né? Então não é uma coisa que vocês fazem esforço para fazer, sabe? Exala de vocês, né? Cuidar, desenvolver, desenvolvimento humano, sabe? Então, assim, isso sempre tocou meu coração. E eu sou imensamente grata. Querem falar alguma coisa de despedida? Não, agradecer você, né, Tati, pela Sim. oportunidade, né, da gente poder dividir isso, compartilhar as ideias, né? Obrigada. E te parabenizar pelo seu canal, que a gente não conhecia, né? E que bacana a iniciativa, uma iniciativa muito criativa, né? E que possa ter esse desdobramento político, no sentido que a gente estava conversando aqui, né? Parabéns. Obrigada, valeu. Pessoal, curte aqui o canal, aciona o sininho para receber a próxima invenção dessa cabecinha maluca. E eu vou deixar também o contato dessas psicólogas incríveis para vocês procurarem no momento em que as emoções estiverem complicadas. Combinado? Beijão para vocês.